Olá, alunos! Hoje iremos trabalhar um pouco sobre herança biológica, DNA e RNA. Queria dizer para vocês que nossa aula será um pouquinho longa, mas bem proveitosa. Vamos dar início? A apostila de vocês se nós atentarmos o conteúdo, lá na página 460, ele vem logo falando, ponto de partida. Leia o texto com um colega, em seguida responda as questões abaixo. A revolução, vamos acompanhar aí na apostila, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais aí. A revolução nos testes de DNA. A determinação de paternidade pelo DNA alavancou no Brasil uma verdadeira revolução judicial e social. Esse método agilizou a solução de dezenas de milhares de casos judiciais e, paralelamente, permitiu a solução de dúvidas de paternidade na esfera extrajudicial, dentro do seio das famílias, em total sigilo. A chegada desse método ao Brasil foi considerada o marco principal para 1988, à frente inclusive da promulgação da nova Constituição brasileira no mesmo ano. O que era impensável em 1985, hoje tornou-se rotina. Resultados urgentes de testes de paternidade podem ser obtidos em menos de 24 horas. Também podemos utilizar amostras biológicas diversas, sangue, células das bochechas, fios de cabelos com raiz, unhas, material de biópsias, dentes, ossos, tecidos fetais, e realizar com confiabilidade total exames tanto antes do nascimento de um bebê, teste pré-natal, quanto após a morte do possível pai, por meio do estudo de parentes dele ou pelo estudo dos restos mortais. Então, hoje, a ciência evoluiu muito após o avanço da genética, o conhecimento sobre o DNA e o RNA, tanto na área agrícola, pecuária, como também na área humana. Acreditava-se que, com o projeto Genoma, várias perguntas seriam respondidas. E foi um grande avanço o projeto Genoma para a humanidade. Hoje podemos encontrar sementes com melhor qualidade para o plantio. A lavoura desenvolveu muito, olha o Mato Grosso expandiu demais, porque graças à genética, as mutações que transformam, as transformações genéticas nas plantas e nos animais. Aí nós temos algumas questõezinhas que vocês responderem. Por quais motivos as pessoas geralmente realizam os testes de DNA? Sabemos, espera-se que vocês procuram dizer que as pessoas procuram mais os testes para identificar se o indivíduo é ou não pai biológico das crianças. Hoje a utilização mais do teste de DNA era para paternidade. Que tipo de amostras podem ser usadas para fazer os testes de paternidade? As pessoas envolvidas podem utilizar o sangue, células da bochecha, fios de cabelos com raiz, lógico, unhas, material de biópsia, polpa dos dentes, ossos, tecidos fetais das crianças, da mãe
e do suposto pai. O teste pode ser realizado caso o suposto pai já tenha sido falecido? Sim. O material biológico de uma pessoa falecida ainda contém amostras de DNA para que seja feito o teste. Caso a pessoa falecida já tenha sido enterrada, o corpo pode ser exumado ou pode também fazer teste com parentes próximos. Herança biológica, DNA, RNA. Herança biológica é o processo pelo qual ocorre a transmissão das características hereditárias que os ancestrais deixam para os descendentes. A área da ciência que estuda como ocorre essa transmissão é a genética. Essa herança é conhecida há muito tempo e usada pelos cultivadores de vegetais e criadores de animais para terem mudas ou filhotes com as características desejadas por meio da seleção artificial. Ou seja, os criadores de animais e plantas vão selecionar aquelas que têm a melhor qualidade, vão tirar o DNA delas, modificar o DNA delas para já ter uma melhor qualidade. Mas somente em 1953 foi desvendada a estrutura do material genético, o ácido desoxirribonucleico, DNA. Então, o significado de DNA é ácido desoxirribonucleico. E o ácido ribonucleico, que é o significado da palavra RNA. RNA é uma sigla em inglês que significa ácido ribonucleico. DNA é uma sigla em inglês que significa ácido desoxirribonucleico. Eles são chamados de nucleicos porque inicialmente foram descobertos no núcleo das células. A estrutura do DNA foi identificada em um trabalho polêmico publicado em 1953 pelo britânico Francis Crick e pelo estadunidense James Watson. Então, Crick e Watson foram aqueles que trouxeram a estrutura do DNA para o conhecimento de todos. Até esse momento, já se tinha conhecimento sobre a função e a importância do DNA, mas ainda não se sabia como eram suas moléculas. Outros grupos de cientistas também vinham tentando desvendar esse mistério, em uma espécie de corrida pela fama. Em 1952, a cientista britânica Rosalind Franklin conseguiu uma imagem consistente da molécula de DNA obtida com raio-x. No ano seguinte, após analisar essa imagem, sem autorização ou conhecimento de Franklin, Watson e Crick construíram um modelo de DNA usando placas de braçadeiras de latão, além de outros materiais do laboratório onde trabalhavam. Esse modelo ficou conhecido como a dupla hélice. Então, Rosalind Franklin foi quem conseguiu tirar uma imagem através do raio-x de como seria o DNA. O Watson e Crick aproveitou dessa imagem para construir um modelo conhecido como dupla hélice. Vamos ver o que aconteceu pós esse conhecimento, entendeu? Pós essa descoberta de Rosalind Franklin e o que pôde aproveitar Watson e Crick teve como desenvolvimento. Em 1952, ela conseguiu uma ótima imagem de uma molécula de DNA por meio da técnica com os raios-x, mas não percebeu a dupla hélice. Um de seus alunos mostrou a fotografia para Maurice Wilkes, que a mostrou para Crick, sem que Franklin soubesse ou autorizasse. Combinando a imagem com outras informações disponíveis na época, Watson e Crick publicaram na revista Nature, em 1953, um artigo no qual propunham a famosa estrutura de dupla hélice para o DNA. Rosalind Franklin mencionar apenas nos agradecimentos, sem ter participação na autoridade do artigo. Em sua opinião, por que os pesquisadores homens receberam o Prêmio Nobel da Medicina e a pesquisadora mulher não?
Porque o motivo do trabalho, porque o motivo do trabalho dela não foi reconhecido. Discuta com os colegas. Eu quero que você faça uma pesquisa sobre a vida de Rosa Frank. Eu quero que você descubra por que naquela época, como que ficou. Até hoje a ciência fala que praticamente foi um erro muito grande não ter reconhecido o trabalho de Frank na descoberta do DNA. E por que ela não recebeu e Watson e Crick receberam naquele período, e hoje sabemos que nós não podemos reconhecer uma pessoa que já morreu e dar um prêmio Nobel para ela. Então façam uma pesquisa na internet sobre por que vocês acham que ela não recebeu esse prêmio. Continuando. A estrutura do DNA e RNA. Ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA, é formado por fosfato e moléculas de desoxirribose, ligados por uma sequência de pares de bases nitrogenadas, de 4 tipos: adenina, guanina, citosina e timina. Lembrando que a guanina faz par com a timina, citosina faz par com a guanina. Entendeu? Adenina faz par com timina, guanina faz par com citosina. A com T, C com G. Esses compostos são estruturas em 2 cadeias, com formatos semelhantes a uma escada em um caracol denominado dupla hélice. Ácido ribonucleico é formado por apenas uma cadeia que é constituída por uma açúcar chamada ribose, fosfato e uma sequência de 4 tipos de bases nitrogenadas. Adenina, assim como nós temos no DNA, no RNA também tem adenina. Guanina, assim como nós temos no DNA, no RNA também temos. Citosina, assim como nós temos no DNA, o RNA também temos. Agora, no DNA nós temos a timina e no RNA nós temos a uracila. Ou seja, nesse caso, a adenina faz par com a uracila e a guanina com citosina. A com U, G com C. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Então nós temos aqui 2 fitas. Uma fita de RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. E uma fita de DNA, citosina, guanina, adenina, timina. Percebe-se pelas cores. O citosina, assim como a gente faz par com guanina. Olha lá, verdinho fazendo par com azulzinho. Amarelinho fazendo par, que é adenina, entendeu? Fazendo par com timina, que é vermelhinho. E aqui é o contrário. Os pares das bases nitrogenadas de RNA, sempre nós vamos ter citosina com guanina, citosina e uracila com adenina. Uracila com adenina, os pares que vão fazer, e citosina com guanina. Ok? Vamos para mais conhecimentos. Só um pouquinho aqui, gente, que o negócio aqui não é simples não. Bora lá. Sempre acompanhando a apostila, viu? O DNA contém as instruções genéticas que coordenam o funcionamento das células. Como quais proteínas devem ser produzidas, em que momento elas devem ser produzidas. Durante a produção de proteínas, um trecho da dupla hélice do DNA é usado como molde para a criação de uma nova molécula de RNA, em um processo chamado de transcrição. Depois, em um processo chamado de tradução, o RNA passa pelos ribossomos, onde a sequência de bases nitrogenadas é lida, resultando em uma proteína. Então, nós temos a transcrição. O DNA
vai formar uma fita de RNA, que o RNA vai passar pelos ribossomos e o resultado será uma proteína. Cromossomos, genes e alelos. Sabemos que nós recebemos 23 cromossomos dos nossos pais, 23 cromossomos da nossa mãe. Cromossomos, genes e alelos. Cromossomos. O núcleo de cada célula do corpo humano contém um emaranhado de fios de cromatina formados por DNA, açúcar e proteínas. Esses fios são pouco visíveis, até mesmo no microscópio eletrônico. Quando a célula vai se dividir, seu material genético também se divide. Assim, a cromatina se enrola e forma novelos visíveis ao microscópio, os cromossomos. O cromossomos é formado por uma única molécula de DNA. Cada célula humana tem 46 cromossomos, sendo 23 provenientes do pai e 23 provenientes da mãe. Então nós temos aqui um modelinho de uma célula, quantidade de cromossomos, o cromossomo é meio marronzinho. Então nós recebemos os cromossomos, lembrando que são 23 provenientes do pai e 23 provenientes da mãe, total de 46 cromossomos. Genes. Somando todos os cromossomos, há cerca de 2 metros de DNA em cada célula. Ao longo da molécula, alguns trechos contêm informações para a produção de proteínas, determinando uma ou mais características hereditárias. Esses trechos informativos chamam-se genes. São muitas as características genéticas que nos fazem ser como somos. A cor dos olhos, por exemplo, é uma característica determinada geneticamente, assim como a cor dos cabelos, o formato do rosto, ou outras características físicas, como o formato do queixo, a cor da pele, várias coisas são geneticamente transmitidas, o formato do cabelo, assim como químicas do nosso organismo. O conjunto de genes de uma pessoa é o genótipo. O genótipo é aquilo que a gente carrega, é os genes que a gente carrega. O conjunto de todos os genes da espécie humana é o genoma humano. Por exemplo, o que é genótipo? Muitas vezes eu posso ter os olhos claros ou escuros, eu posso ter os olhos escuros, preto, mas eu carrego um gene recessivo para olhos claros. Ele só não demonstrou, ele só não apareceu na minha pessoa, mas ele pode aparecer em um filho meu. Então, o que eu carrego é meu genótipo. O que eu apresento, o olho escuro que eu apresentei, é o meu fenótipo, é aquilo que eu estou vendo. Então, o que você vê na pessoa é o fenótipo. A genética, o que ele carrega, você não vê, é o genótipo. Alelos. O genótipo humano é formado por 46 cromossomos, cada um com um conjunto de genes que determinam as características específicas da espécie. Os cromossomos formam pares e eles atuam na determinação do mesmo conjunto de características. Por exemplo, o tipo de sangue A, B, O ou AB. Ele é determinado pelos 2 cromossomos de determinado par, em que cada um dos cromossomos desse par apresenta os genes para determinar do tipo de sangue sanguíneo. Esses cromossomos são homólogos, ou seja, semelhantes. Os cromossomos homólogos são semelhantes na forma e no tamanho, pois carregam o mesmo conjunto de genes. No entanto, esses cromossomos não são idênticos. Os genes que determinam certas características ocupam o mesmo local em cada um deles, mas podem se manifestar de maneiras diferentes. Esses variantes dos genes são chamados de alelos. Na formação dos gametas durante a meiose, os cromossomos homólogos se separam e cada gameta recebe apenas um deles.
Portanto, na formação da primeira célula, quando os núcleos dos gametas se fundem, os homólogos se encontram novamente, um paterno e outro materno. Então aqui nós temos a representação de genes, alelos, que nós vamos ter aqui. Eu vou passar para vocês agora um desenho que vocês vão ficar saber um pouquinho mais sobre genes. Hoje vamos falar de um tema muito apaixonante, a genética. Quem me pode dizer o que é um gene? Um gene é uma parte do DNA que transmite a informação genética. Muito bem, mas vocês sabem o que é a informação genética? São todas as características que herdamos dos nossos pais. Excelente! Na grande maioria das células do corpo, cada um de nós tem 2 jogos de DNA. E por quê? Porque recebemos um jogo de cada um dos nossos pais. E por sua vez, eles também têm este jogo duplo de DNA que herdaram dos seus pais. No entanto, existem algumas exceções. Como quais? Como as células sexuais ou gametas, que têm um só jogo de DNA. Estes gametas provêm de células que dividem pela metade sua quantidade de DNA. No homem falamos dos espermatozoides e nas mulheres dos óvulos. Quando uma célula se divide, também se divide seu material genético, deixando um só jogo de DNA em cada célula. Todo este processo se chama meiose. Na fusão destes gametas, ambos os jogos de DNA juntam-se para formar a primeira célula do nosso corpo, chamada zigoto. Ou seja, que cada uma das milhões e milhões de células de nosso corpo provém dessa primeira célula? Isso mesmo. Em cada um de nós, esse zigoto se dividiu para formar 2 células. Ao dividir-se, deram 4, que se dividiram novamente para dar 8, 16, 32 e assim até completar todo o nosso corpo. Claro, mas a diferença entre este tipo de divisão celular e a que se produz quando se formam os gametas é que aqui as células não dividem seu DNA pela metade e se mantêm sempre com o mesmo número de jogos, ou seja, 2. Mas como fazem as células para dividir-se em 2, sem dividir seu DNA pela metade? Esta é uma forma de divisão chamada mitose. Antes de dividir-se, a célula faz uma cópia exata do seu material genético. Cada uma dessas cópias irá para cada uma das células filhas. Faz uma xerox das células? Essa ideia pode ajudar você a compreender a mitose. Eu estava procurando você porque eu queria te convidar para uma festa muito divertida. Nossa, uma festa? Que bom! E o que se comemora? É o aniversário dos meus primos. Como? Dos meus primos? Quantos primos você tem que fazem aniversário no mesmo dia? Acontece que eles são gêmeos. Não sabia que você tinha primos gêmeos. Mas se eu conheço um primo seu? Claro, ele sempre estava sozinho. Na verdade, você só viu uma vez cada um. Mas como são muito parecidos, pensou que era o mesmo. Você não estará se confundindo? E na verdade são gêmeos não idênticos? Estou dizendo que eles são muito parecidos. Não, o que eu estou perguntando é se são geneticamente iguais ou se seus genes são diferentes. Como vão ter genes diferentes se nascem os 2 da mesma barriga? Ai, Mate, isso não tem nada a ver. Afinal, o que eles são? Gêmeos monozigóticos ou dizigóticos? Oh, por parecidos que são, eu diria que são monozigotos, ou seja, idênticos. Seria muito chato cumprimentar 2 vezes a mesma pessoa. É verdade, mas não se preocupe, é fácil reconhecê-los. Um deles tem uma cicatriz na testa. Ótimo, obrigada pelo dado. Vou levar em conta. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, vimos um pouco o que seriam os genes. Agora vamos ver um pouco sobre a dupla hélice, a grande descoberta de Watson e Crick. A dupla hélice. Em 1951, a estrutura química do DNA ainda era um grande enigma. Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o biólogo James Watson e o físico Francis Crick trabalhavam para desvendar os segredos da molécula do DNA. E eles não estavam sozinhos. Vários outros grupos de cientistas competiam para tentar solucionar o mesmo quebra-cabeça. Alguns fatos importantes sobre o DNA já eram conhecidos. Os cientistas sabiam, por exemplo, que o DNA era composto por 4 bases: adenina, citosina, guanina e timina.
Eles também puderam chegar a algumas conclusões sobre sua estrutura por meio da cristalografia de raio-x. Esta técnica consiste em dirigir um feixe de raio-x através de uma molécula de DNA cristalizada, capturando uma imagem opaca de sua estrutura interna em uma placa fotográfica. Equipados com esta informação, somada ao conhecimento da estrutura química, Watson e Crick começaram a construir um modelo tridimensional do DNA. Eu quis uma disposição em que houvesse uma molécula grande e uma pequena. E de algum modo, elas deviam formar ligações. Aqui está o A e aqui o T. E eu queria que este hidrogênio apontasse diretamente para este nitrogênio e consegui algo assim. Então ajustei o par para que este nitrogênio apontasse para este aqui. E ficou assim. Veja. Hoje, você pode comprar um kit e montar a estrutura que o Watson e Crick construíram, mas nós estamos nos adiantando. Watson e Crick precisavam de mais dados. Com a ajuda do físico Maurice Wilkins, eles tiveram acesso a uma imagem de raio-x de uma molécula de DNA tirada por sua colega de pesquisa. Seu nome era Rosalind Franklin. Sem o conhecimento dela, Watson e Crick usaram os dados daquela imagem de raio-x e conseguiram completar seu modelo. Numa edição de 1953 da revista Nature, Watson e Crick revelaram sua incrível descoberta ao mundo. Seu modelo demonstrava que a molécula de DNA era uma dupla hélice. Os filamentos gêmeos eram compostos por pares de 4 bases conhecidas interligadas por ligações de hidrogênio. Toda a estrutura serpenteava como uma escada em caracol e era capaz de se separar facilmente, fazendo cópias de si mesma com a mesma informação genética codificada. Watson e Crick haviam vencido a corrida. A descoberta da estrutura do DNA provocou uma revolução científica. Ela esclareceu as fundações moleculares e bioquímicas da vida de uma forma totalmente nova. Abriu portas para áreas de pesquisa em outras grandes descobertas que antes pareciam impossíveis. Para Watson e Crick, a descoberta da dupla hélice com a ajuda de Maurice Wilkins lhes valeu o Prêmio Nobel de 1962. E quanto à colega de Wilkins, Rosalind Franklin, apesar de sua contribuição para a descoberta, ela não foi indicada ao Nobel de 62. As regras dizem que o prêmio só pode ser concedido a uma pessoa viva. Rosalind Franklin morreu em 1958 de câncer no ovário, provavelmente em decorrência da exposição aos raios-x. Bem-vindos ao meu mundo. Então nós vimos um pouquinho aí sobre a história de Watson. Eu quero que vocês se atentem aqui para nós finalizarmos algumas explicações aqui. Então nós vimos que herança biológica, DNA e RNA, que o conhecimento que temos hoje sobre o DNA são frutos de contribuições de diversos pesquisadores, que no século XIX já viu informações sobre a divisão celular e a relação dos cromossomos com a transmissão das características hereditárias. Vimos também que posteriormente experimentos realizados trouxeram fortes indícios de que o DNA é a molécula responsável pelas informações genéticas, porém a compreensão de como essas moléculas armazenam e transmitem informações genéticas só ficou estabelecido depois que sua estrutura foi definida. Herança biológica é o processo pelo qual ocorre a transmissão das características hereditárias que os ancestrais deixam para os seus descendentes. A área da ciência que estuda como ocorre essa transmissão é a genética. Essa herança é conhecida há muito tempo e usada pelos cultivadores de vegetais e animais para ter mudas ou filhotes com características desejadas por meio da seleção artificial, mas somente em 1953 foi desvendada a estrutura do material genético, o ácido desoxirribonucleico, o DNA, sigla em inglês, e o ácido ribonucleico, RNA, sigla em inglês. Eles são chamados de nucleicos porque inicialmente foram descobertos no núcleo de uma célula.
Também vimos que a estrutura do DNA foi identificada em um trabalho polêmico, criticado em 1953, publicado em 1953 pelo britânico Francis Crick e pelo estadunidense James Watson. Até esse momento já se tinha conhecimento sobre a função e a importância do DNA, mas ainda não se sabia como era a sua molécula. Outros grupos de cientistas também vinham tentando desvendar esse mistério em uma espécie de corrida pela fama. Vimos que em 1952 a cientista britânica Rosalind Franklin conseguiu uma imagem consistente de moléculas de DNA obtidas com os raios-x. No ano seguinte, após analisar essa imagem sem autorização ou conhecimento de Franklin, Watson e Crick construíram um modelo de DNA usando placas e braçadeiras de latão, além de outros materiais do laboratório onde trabalhavam. Esse modelo ficou conhecido como modelo de dupla hélice. Então está aqui Watson e Crick e o modelo de dupla hélice deles, que eles apresentaram. Então, definição, DNA. Então, nós temos aqui a primeira imagem, um DNA. Essa imagem aqui é de DNA. Aqui nós temos os genes e o RNA logo depois. Cromossomos, que são cromossomos, filamentos de DNA, RNA, proteína, histona, que encerram um conjunto de genes. Genes é um segmento de molécula de DNA responsável pela determinação de características hereditárias e está presente em todas as células de um organismo. Um gene contém informações para a produção de um RNA funcional. Nós temos aqui um cromossomo, nós temos os locos, onde ficam os genes. Os locos possuem um gene. Então nós temos aqui os alelos. Que são alelos? São duplas. Nós temos aqui azão, bezinho, bezão. Lembrando que as letras maiúsculas identificam os alelos dominantes e a minúscula o alelo recessivo. Genes alelos são genes que ocupam o mesmo locus, ou seja, o mesmo lugar, em cromossomos homólogos. Esses genes atuam sobre as mesmas características, podendo ou não determinar o mesmo aspecto. Um animal pode ter um dos lados que determina a cor do castanho e a outra que determina a cor azul do olho. Então ele pode ter um dominante castanho e um azul recessivo. A pessoa vai apresentar com os olhos do dominante castanho, mas ele carrega na genética o azul recessivo. Então nós temos aqui, pode ter um locus que apresenta o formato de queixo, o outro formato dos olhos e o outro formato da pele. Aqui eu tenho dois dominantes, azão, o formato do queixo. Vai apresentar os dois. A pessoa vai apresentar um pouquinho de cada um. Aqui eu tenho um dominante e recessivo, formato dos olhos. Então ele vai apresentar o do dominante. O do recessivo ele vai carregar, mas ele não vai apresentar. E eu tenho para o formato dos pelos, dois recessivos, ele vai apresentar dos dois. Genes alelos iguais, chamamos de homozigoto. Homozigoto quando eu apresento no mesmo genes, azão, ou azinho, bezão, ou bezinho. Nós temos genes alelos diferentes, heterozigotos. Heterozigotos quando eu apresento um dominante e o outro recessivo. Um dominante e outro recessivo. Lembrando, quando temos um dominante e recessivo, ele vai apresentar as características apenas do dominante. Ele vai carregar o do recessivo. Pode apresentar futuramente um descendente dele. Aqui eu tenho dois dominantes. Como nós vimos, quando eu tenho dois dominantes, vai expressar os dois. Aqui eu tenho um dominante e um recessivo, vai apresentar somente o do dominante, ele vai carregar do recessivo. Aqui eu tenho dois recessivos, vai apresentar os dois. E aqui eu tenho um dominante e recessivo, vai apresentar o do dominante. Genótipo. Genótipo eu carrego, como assim que eu falei, é genético, eu carrego. Eu carrego aqui, bora supor que aqui seja para os olhos, aqui para o cabelo, aqui para o queixo, aqui para o pelo. Então eu carrego. Vai apresentar o dominante dos olhos, mas eu carrego o recessivo. Aqui vai apresentar os dois, um pouco de cada um. Aqui vai apresentar os dois, um pouco de cada um. E aqui vai apresentar os dois, um pouco de cada um.
um dominante, um recessivo, os dois dominantes, os dois recessivos e os dois dominantes. Esse é meu genótipo, é as características que eu carrego. A aparência física ou fisiológica de um organismo é meu fenótipo. Então, o que eu vou apresentar é meu fenótipo. O fenótipo é o genótipo mais o ambiente que está vivendo. Um exemplo. Gêmeos idênticos são separados na infância. Um foi morar na Somália e o outro na Itália. 20 anos depois, o mesmo genótipo, mas fenótipos diferentes. Ou seja, eles carregam a mesma genética, eles têm a mesma genética, mas a aparência, o que parece, o visual, ele é diferente. Então, o fenótipo é o que apresenta. Então, eles têm a mesma genética, mas o fenótipo é diferente. Ok? Vamos finalizar nossa aula. Fique com Deus e até o próximo estudo.